A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 17/2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo ouvir a sociedade e receber contribuições para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz João César Limitada, que entra em vigor a partir de 29 de agosto de 2021, e para a proposta de definição dos limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, os conhecidos DEC e FEC, para o período de 2022 a 2026. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública 32 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e transmitida ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude da pandemia de Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
instante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, rediga o pendilouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião pública é composta pelos seguintes membros: por mim, Fernanda Argolo Dantas, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência pública; Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária; Mário Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição; e Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e também secretário dessa audiência. Estamos, então, com a presença do corpo técnico da ANEEL nessa manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Para a ANEEL, a realização dessa audiência pública é muito importante, pois acreditamos que a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio essencial ao processo decisório da agência. É também uma demonstração de respeito ao consumidor e de transparência dos atos praticados pela agência. Nessa audiência, vamos apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da João César e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição de custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da João César já teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas,
A elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, e a divulgação no site da ANEEL da audiência pública, com as notas técnicas e a proposta de revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 26 de julho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Essa reunião virtual, então, obedecerá aos seguintes procedimentos. Inicialmente, um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas da ANEEL. Na sequência, haverá apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, de até 15 minutos. Depois, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, de até 15 minutos. E a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada um. Eu quero destacar que havia uma previsão de participação dos conselhos de consumidores, de até 15 minutos também. Entretanto, o Conselho de Consumidores da João César optou por não utilizar o espaço oferecido. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Dando início, então, a essa audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da João César, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da João César, alguns dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar ainda alguns indicadores comerciais
falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota do IASC entra ainda no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 240 consumidores residenciais na área de concessão da João César. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Em 2019, a nota da distribuidora foi 71,90. Essa nota ela foi abaixo da sua categoria, Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras, e ainda foi um pouco acima da média Brasil. Isso colocou a distribuidora em uma posição intermediária no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Ficou em 27º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o Brasil. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação. 71,90 é a nota de satisfação global. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a relação custo-benefício, se o que o consumidor paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Podemos ver que apenas no item qualidade houve uma melhora da nota. Nos outros 3 itens, a nota piorou e piorou significativamente no item valor e no item fidelidade. A nota obtida em 2019 ela foi 4,61% maior do que a nota do IASC 2018. Isso colocou a concessionária, como dito anteriormente, em 27º lugar, dentre as 53 de todo o país, e em penúltimo na sua categoria Sul-Sudeste, Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazos, e esses prazos normativos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a João César prestou 1.389 serviços aos seus consumidores. Desses serviços, 98,85% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a João César prestou 502 serviços aos seus consumidores, sendo que 98,21% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora de 2016 a 2021. Podemos ver que o quantitativo é pequeno, pois a área de concessão da João César atende apenas 3.620 unidades consumidoras. Temos um total aqui de 2016 até 2021, considerando a data de 18 de junho de 2021, temos 15 reclamações no total. Temos a divisão por tipologia dessas reclamações. Podemos ver que 60% das reclamações foram com relação a ressarcimento de danos elétricos, que são aquelas ocorrências na rede de distribuição que causam a queima ou o dano no equipamento do consumidor, e o consumidor tem o direito de ter o seu prejuízo ressarcido. Em segundo lugar, temos variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura.
Em terceiro, flutuação / variação / oscilação de tensão. E, em quarto lugar, aqui, aferição e substituição de medidor. Como resolver uma demanda com a João César? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos institucionais, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e ainda as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Obrigada, Fernando, pela sua apresentação. E para a segunda apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Luiz Carrasa, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da João César. Na sequência, será exibida a apresentação do servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade de serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da João César. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Carrasa, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária periódica da João César, tema da consulta pública número 32/2021 desta audiência. Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira, um resumo sobre os processos tarifários e suas metodologias de cálculo, e a segunda, os resultados provisórios da revisão de 2021 da João César. Antes de apresentar as metodologias de cálculo, é importante definir um termo de contrato de concessão, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e os consumidores. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade, conforme padrões determinados pela ANEEL, e deve pagar por uma tarifa justa por esse serviço. Essa tarifa justa deve ser calibrada a fim de cobrir os custos operacionais eficientes, além de remunerar os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui 3 mecanismos, quais sejam a revisão, o reajuste e a revisão extraordinária. A revisão tarifária é realizada a cada 4 ou 5 anos, a depender do contrato de concessão, e neste processo se define o custo da distribuidora, também chamado de parcela B, as metas de qualidade e de perda de energia e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. O fator X será explicado mais adiante. Quanto ao reajuste tarifário, esse é realizado entre os anos de revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação menos o fator X,
e os custos da parcela A ou não gerenciáveis, tais como geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. O tratamento para os custos da parcela A são os mesmos, tanto na revisão como no reajuste. Por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, se equilibra economicamente a concessão. Passamos agora para as metodologias de cálculo, iniciando com a compra de energia, que deve cobrir os custos da energia para atendimento do mercado da distribuidora, além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características da rede da concessão, ou seja, cabos, transformadores e subestação. Já as perdas não técnicas se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição, sendo obtida por modelo comparativo entre as empresas, que se baseia na complexidade socioeconômica da área de concessão e o desempenho dessas empresas no combate às perdas. Assim calculadas, as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço médio do contrato de energia que a distribuidora possui, obtém-se os custos com compra de energia. O segundo componente da parcela A são os custos de transporte, que devem cobrir os custos de transmissão da geração até a distribuidora. Aqui se contrata demanda, seja de transmissoras, seja de outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se os custos de transporte. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação dessas demandas, podendo a concessionária ser penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco, dentre os encargos listados, a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que representa na maioria das distribuidoras mais da metade da totalidade dos encargos. Alguns dos objetivos da CDE são a universalização do fornecimento de energia, descontos tarifários para algumas subclasses de consumo, como residencial baixa renda, rural e rural irrigante, e a subvenção da geração térmica dos sistemas isolados no norte do país. Agora, passando para a parcela B, inicio com o custo operacional. Custo operacional são custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora, além de cobrir os custos com atendimento comercial. Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais das empresas, e sim os custos regulatórios. Esse custo é obtido por modelo comparativo, que usa características da área de concessão, como mercado atendido, número de consumidores e a extensão de rede das distribuidoras, obtém-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional existente nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário, com a faixa de eficiência. Caso esse custo esteja dentro da faixa, o custo se mantém na revisão tarifária. Caso o custo esteja acima dessa faixa, ele é reduzido gradativamente até o limite superior. E caso os custos operacionais se situem abaixo dessa faixa, ele se eleva gradativamente até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pelas concessionárias necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudentes pela ANEEL. Esses investimentos são chamados tecnicamente de base de remuneração, sendo composta por cabos, transformadores, equipamentos e subestações. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação, e a cota de reintegração
equivalente ao retorno do capital investido, chamado de principal. Agora passamos ao fator X, que é determinado na revisão tarifária, sendo aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui 3 componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E, por último, o componente Q, que reflete a qualidade do serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais impostos pela ANEEL e se a distribuidora melhora ou piora esses índices ao longo dos anos. Passamos, então, aos resultados provisórios da revisão tarifária de 2021 da João César. O efeito médio preliminar proposto na audiência pública percebido ao consumidor é de 9,55%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A, encargos, transporte, energia, receita irrecuperável, um destaque para o aumento na energia, distribuição, que é a parcela B, e também os componentes financeiros, que perduram por 12 meses nas tarifas. Os componentes financeiros são a diferença entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados. Todos esses itens serão detalhados ao longo da apresentação. Já na tabela direita, temos o efeito por grupo tarifário. Ressalto que nas revisões são calculadas novas tarifas de referência. São relações estabelecidas conforme a classe de consumo, os níveis de tensão e horários de consumo. Na obtenção da tarifa de referência, se avaliam os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão, além da verificação do uso por subgrupo tarifário e classe de consumo. Dada essa explicação, a tabela apresenta um efeito de 1,93% para o grupo A e 11,64% para o grupo B, sendo de 11,58% para o B1 residencial. Essa diferença é explicada pela variação dos itens de custo que compõem a tarifa e a nova estrutura tarifária. Nesse caso, o custo médio do baixa tensão aumentou bem mais, juntamente com uma menor participação do mercado de média tensão. Além disso, nota-se elevado impacto da tarifa de energia, que reflete menos nos custos do alta tensão, que possui consumidor livre. Passamos a análise agora por componente tarifário, iniciando-se pela parcela A. Do aumento de 1,26% dos encargos setoriais, destaca-se o efeito de 0,78% da CDE uso. Já os custos de transporte contribuíram para um efeito de menos 1,19%, decorrente da redução da TUSD da Celesc, conforme proposta da CP da empresa supridora, uma vez que a João César é integralmente suprida. Já a compra de energia, cujo impacto é de 8,17%, destaca-se o aumento da tarifa de energia da Celesc, considerando o que está na consulta pública da empresa supridora, juntamente com os montantes contratados pela suprida. Os custos com compra de energia consideram as perdas técnicas e não técnicas, que são definidas nos processos de revisão tarifária. As perdas técnicas foram repetidas do ciclo anterior, em 4,05% sobre energia injetada, e serão calculadas conforme o módulo 7 do PRODIST na fase final. Já as perdas não técnicas foram definidas em 0,72% sobre o mercado de baixa tensão faturado para o ciclo, ainda em caráter provisório. Nesse slide, apresenta-se o resultado dos componentes do fator X. Lembro que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários e, portanto,
componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 1,05%, o que significa que o ganho de produtividade da João César é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T é igual a menos 2,88%, significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência determinada nessa revisão. Por último, o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnica e comerciais da concessão, resultou em menos 1,39%. Agora, análise da parcela B. Primeiro, note que os custos operacionais que estavam abaixo do intervalo de eficiência estão aumentando, tendo um impacto de 0,98%. Os próximos três componentes são calculados conforme os ativos da concessionária, ou seja, sua base regulatória. As anuidades, tais como custo de escritório, veículos e equipamentos de informática, seu cálculo depende dos ativos imobilizados em serviço, cujo impacto é de 0,17%. Os investimentos feitos pela distribuidora desde a última revisão tarifária em 2016 também são percebidos nos componentes de remuneração de capital e cota de reintegração ou depreciação, resultando em 0,21% e 0,19%, respectivamente. Vale destacar que a OAC, taxa que remunera os ativos da concessionária, sofreu redução em comparação à revisão anterior, assim como também a taxa de depreciação. Por fim, as outras receitas, excedentes reativos e ultrapassagens de demanda, que são receitas extras auferidas pela concessionária e, por isso, deduzidas da parcela B, tiveram um impacto de menos 0,73%. Somando-se tudo, temos o efeito de 0,82% para a parcela B, ainda em caráter provisório. Os componentes financeiros, alguns estimados pela João César, seja pela ANEEL, serão validados e fiscalizados na fase final dessa revisão tarifária. Destaco o diferimento proposto pela João César, visando contribuir com a modicidade tarifária nesse período de pandemia, cujo efeito é de menos 0,95%, colaborando então com o resultado proposto desses componentes, de menos 0,87%. Esse gráfico demonstra o ranking da tarifa B1 residencial de todas as concessionárias do país. A João César, que possui hoje a 13ª tarifa mais cara, considerando o resultado provisório dessa revisão, iria para a segunda posição desse ranking. Isso que esse ranking já está considerando também os processos tarifários em curso das distribuidoras que passam por revisão em 2021. Esse gráfico demonstra a evolução da tarifa do B1 residencial em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Nota-se que as tarifas da João César, elas se situam normalmente abaixo ou acompanham os índices de inflação, tanto o IGPM quanto o IPCA no período, sendo que os resultados propostos nessa revisão de 2021, ela se situaria bem abaixo do IGPM, porém um pouco acima do IPCA. Aqui a composição média da tarifa da João César, então por uma tarifa de R$100, 31,9 seriam destinados à compra de energia, 30,7 aos tributos, 18,7 à parcela da distribuição, 10,3% transporte, transmissão e encargos 8,4%. Aqui apresento as próximas etapas dessa revisão tarifária da João César. O prazo máximo para o envio das contribuições, 26 de julho. Data limite para análise da SGT das contribuições e do cálculo, 17 de agosto.
A reunião da diretoria deve ser deliberada em 24 de agosto e a revisão tarifária periódica, aplicação das novas tarifas, se dará a partir do dia 29 de agosto. Era o que tínhamos a apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da empresa Força e Luz João César. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Pelo regulamento da ANEEL, os limites dos indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da distribuidora, nomeados de conjuntos de unidades consumidoras. No entanto, a João César possui somente um conjunto de unidade consumidora. Agora, nessa lâmina, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras amarelas indicam os valores apurados, no caso, a quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais clara indica os valores de limites de qualidade para os anos passados. E a linha azul mais escuro mostra os novos valores propostos para os próximos anos. Observe-se a trajetória decrescente dos limites propostos, que começa em 9 horas em 2022 e termina em 7 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora cumpriu com folga seu limite em todo o período observado. De maneira análoga para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa. A linha amarela mais escura, os limites para os anos passados, e a linha mais clara, os limites propostos para os próximos anos. Vemos também a trajetória decrescente, que começa com 7 interrupções em 2022 e termina com 5 interrupções no último ano. Sobre o desempenho, notamos que o FEC também sempre performou bem abaixo dos seus limites anuais. Agora, nessa lâmina, vemos uma comparação dos limites de DEC da João César nas barras em cinza, aqui descrito com a sua sigla EFLJC, com os limites de empresas parentes, quanto à localização e o porte, aqui nas linhas. Observa-se que os seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Mesma análise para o FEC, onde os limites da João César, aqui nas barras cinza, estão acompanhando os limites das empresas a ela semelhante, aqui representado pelas linhas. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar para esta audiência. Agradeço a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Agradecer aí ao Mairo e ao Luiz Carlos Carrasa, que fizeram a apresentação da parte técnica da proposta de revisão tarifária. Para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da João César. Entretanto, como eu falei no início da reunião, o Conselho optou por não se manifestar durante a audiência pública, o que não impede a participação do Conselho no âmbito do processo de consulta pública, que fica aberto até o dia 26 de julho de 2021. Bem, não tendo expositores inscritos, eu quero reiterar que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 26 de julho, por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública,
E aí eu reforço novamente que são dados preliminares, a revisão tarifária da João César conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,55%, sendo de 1,93% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 11,64% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas, de 9,55%, decorre do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B, que contribui para o efeito tarifário de 9,06%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com um efeito tarifário de menos 0,87%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário e que vigoraram até a data da revisão, que representa um impacto de 1,36% no atual processo tarifário da João César. Ressalto de novo que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas na consulta pública e entrarão em vigor em 29 de agosto de 2021. Lembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 032/2021 e o prazo para a contribuição segue até o dia 26 de julho de 2021. Então, eu quero reforçar meu convite para que o consumidor da João César participe desse debate e encaminhe suas contribuições. Mais informações sobre a consulta pública estão disponíveis no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, na área Participação Pública. Agradeço muito a participação de todos e declaro encerrada essa reunião virtual. Tenham todos um bom dia.